conhece. Muitos lembram do nosso trabalho com oficina de famílias, e então foi uma coisa muito gostosa. E hoje as minhas raízes estão aqui. Eu elegi Niterói como meu futuro, minha aposentadoria, e aqui estou me arrumando. Então a Betânia que fique aguardando que eu volto, viu, pastor Tel? Amém. Então, nesse período, como tudo é preparado por Deus, eu me aposento e já fazia parte do Child Fund. O Child Fund é uma organização de 77 anos no mundo, operando através de cristãos. Começou em Washington, hoje está em Virgínia. Um grupo de anglicanos, católicos, metodistas, batistas, presbiterianos, numa igreja metodista em frente à Casa Branca, há 77 anos atrás, reuniram e disseram: olha, está acontecendo lá uma guerra asiática que não tem tamanho, não vou entrar nessa conversa agora, e as crianças estão órfãos, então vamos fazer uma comissão aqui. Quem liderou essa comissão foi um pastor chamado John Schultz, e ele foi com uma equipe para a Ásia, voltou e disse: olha, não sei como fazer com aquelas crianças, a situação está terrível, não tem jeito, nós não sabemos como atuar. Os pais, os homens morreram, as mulheres viraram escravas sexuais, tanto que a Coreia até hoje não se relaciona com o Japão, enquanto o Japão não pedir perdão pelas escravas sexuais feitas nessa guerra de 70 e poucos anos atrás lá. E nós temos que fazer alguma coisa. O que nós vamos fazer? Imagine, há 77 anos atrás, o chapéu era um instrumento de uso masculino, e um homem levanta, não deixa nem a reunião continuar. Isso eu ouvi do John Schultz, do pastor John Schultz, que estava na reunião, que foi o líder da coisa. Esse homem levanta com o chapéu na mão e sai pegando $10. Me dá $10, me dá $10, me dá $10. Enche o chapéu, vai ali para a frente da igreja metodista e fala: nós temos que ter ação. Então, aqui já tem um pacote de dinheiro. Esse dinheiro tem que apadrinhar uma criança. Então, nós vamos começar um projeto de apadrinhamento. Hoje, nos Estados Unidos, você paga $24 para apadrinhar uma criança, e no Brasil, 57. Tem um invisível nesse valor. É a atualização dos mesmos $10 de 77 anos atrás. E aí, com o apadrinhamento, nós conseguimos fazer, hoje, cuidar de 40 mil crianças. E são R$57. Não sei se Belo Horizonte já não dá mais por uma pizza, eu não sei em Niterói. Mas a nossa historinha de comer uma pizza todo domingo, acho que é o preço de uma pizza. R$57 você faz uma transformação. Então, esse é um pouco da história. O Child Fund chega a 50 anos no Brasil, se instala em Belo Horizonte, porque o Jequitinhonha tinha mortalidade infantil africana, e nós trabalhamos numa região de privação, exclusão e vulnerabilidade. Então, cabe a mim agora falar um pouquinho com vocês sobre... Deixa eu botar o relógio aqui, porque já me pediram para contar causos, não hoje, que hoje eu não tenho tempo para contar causos. Eu virei um bom contador de causos com 8 netos, então, com 8 netos, você tem que ser um bom contador de causos. E aí, se deixar, meia hora não vai dar de conversa, Mas vamos lá. Então, eu comecei no Child Fund ainda na Xerox, no ano 2000. Eu fui fazer parte da diretoria do Child Fund brasileiro. Depois acabei trabalhando um pouquinho, ajudando um pouco os Estados Unidos, também a operação americana, com algumas coisas, porque naquela época, vocês lembram, eu viajava muito, trabalhava mais fora do que aqui. E aí eu fui pegando um amor, uma paixão. Meu negócio não era esse. Quando eu me aposentei, a minha filha mais velha nos Estados Unidos, e toda a nossa vida se encaminhando para ficar um pouco lá e aqui. Eu fui dar uma ajuda no Child Fund, me apaixonei, e já tem mais de 10 anos que eu estou nessa causa. Não tem coisa mais gratificante do que transformar vidas. Amém? Não tem. Só que esse assunto ele é muito sério. Esse assunto é muito sério. Não é algo amador. Aqui no Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro, a gente tinha uma prática dos escravos, a tese de doutorado da Margaret, que nunca veio ao Brasil, e ela defendeu uma tese de doutorado na Universidade Americana de Yale, contando que no Brasil tinha uma elite que trabalhava com os escravos chamados ladinos. O que é ladino?
Ladino era o escravo que não era vendido ali na praça. Ele tinha habilidades. É só ler o livro de Mauá, você vai ver que Mauá tinha alguns que ele usava como contador e tal. Eram pessoas, escravo não tinha formação. E os ricos não podiam trabalhar. Então pegavam escravos com habilidades para tal. Um escravo que tinha uma capacidade com números ia ser um contador, um controlador, alguma coisa assim. Outro que tinha para comida ia ser um bom cozinheiro, um chefe de cozinha. E aí surgiu um conceito dos ladinos, que essa mulher até coloca em algumas culturas. A administração só se tornou científica em 1880. Até então, a administração era uma cadeira ladina, pessoas que têm habilidade para tal. E aí eu tenho histórias imensas de organizações que faliram, porque colocaram ladinos para fazer aquilo que não era profissional. A administração científica começa logo no finalzinho da Revolução Industrial, com Taylor, Firewall. Quem fez a administração lembra bem dessa história, Pareto, e diz, olha, agora nós somos científicos. Até quando eu fui fazer minha faculdade, a turma dizia para mim, peraí, você pode fazer, na época, PUC de Campinas, começava a ciência da computação, não sei o quê. Por que você vai fazer administração? Administração não. Administração é científica. E eu não fui fazer nem teologia no seminário presbiteriano de Campinas e nem ciência da computação, que era onde os meus conterrâneos queriam que eu fosse, porque eu entendia que a minha carreira seria na área de administração. Porque a administração ela é científica. Mas o que acontece? Quando ela vira ladina, a coisa complica. Eu vou contar para vocês. Vocês sabem, eu sou um dependente, eu sou um deficiente visual, já tenho 6 cirurgias de transplante de córnea, tenho 10 cirurgias no olho, estou aqui com 16 pontos nesse olho, e eu sou cliente de 2 grandes clínicas oftalmológicas. Na verdade, agora estou com Berna, na Suíça, também, com quem eu estou conseguindo estar aqui hoje, porque eu acompanho lá fora, e piloto que fui de uma pesquisa nos Estados Unidos, na Universidade de Irvine, e agora em Hopkins. Então, eu conheço a estrutura. Tinham 2 centros importantes de oftalmologia na minha juventude, com quem eu precisei conviver. Penido Burnier, em Campinas, e Belo Horizonte. Hilton Rocha. Na época, me disseram, você vai ter que ir para o Barraquer, em Barcelona, que é o único instituto que consegue fazer o problema que você tem. Aí nós fizemos um contato com Barcelona. Barcelona disse, você não precisa vir a Barcelona. Em Belo Horizonte, na clínica Hilton Rocha, faz o que eu faço aqui em Barcelona. Estou falando isso na década de 60. Essa clínica, hoje, por morar lá, e os mineiros que estão ali podem confirmar, ela não existe mais. E eu acompanhei a decadência dessa clínica. Sabe o que foi? Primeiro, pegaram um médico oftalmologista que era maravilhoso, um judeu, muito competente, mas era fazendeiro. E por ser um fazendeiro de gado e por ser um judeu, decidiram que ele era um bom administrador e colocaram no hospital. O que aconteceu? Não existe mais. Vocês já ouviram falar de Hilton Rocha recentemente? Não existe, o prédio está lá, abandonado. Um exemplo de ladino, né? A clínica tinha competência, repercussão mundial para contratar um administrador, para ter uma ciência, do mesmo jeito que tem um anestesista competente, uma instrumentadora, do mesmo jeito que tem um cirurgião de córnea, de catarata, de tudo que você está pensando, você tem que ter um administrador. Por que eu estou falando isso? Porque existe uma forma igrejeira, e eu estou falando na minha igreja, então aqui eu tenho liberdade, porque eu sou daqui e nunca vou deixar de ser daqui. Existe uma forma igrejeira de tratar o social. Quem vai para o social? Um ladino. Ah, fulano tem dom para isso. É um bom fazendeiro, pode cuidar de dinheiro. Ah, foi um assistente social, pode vir. E as igrejas hoje vivem uma decadência, não se potencializam, não são transformadoras na área social, porque manuseiam, porque trabalham, porque tratam ação social na perspectiva de pessoas ladinas. Não tem parceria com a academia, não tem parceria com as tecnologias sociais, não tem nada. E é disso que eu quero falar um pouquinho nesses 30 minutos. Como se faz a transformação?
Ok, o mundo não dava muita importância para isso. O mundo entendia que isso era igrejeiro mesmo. Começou com os jesuítas, começou lá com Francisco de Assis, em 1300. Então, 1300, Francisco de Assis declara, fica nu, tira a roupa, entrega, faz, e começa a iniciar um processo. Ainda onde ele diz, olha, ação social tem alguma coisa que tem que ser cuidada. Veste roupa de saco e vai, vamos fazer, e vamos sair do trabalho. Foi o primeiro, ele mesmo morreu com um problema no olho, porque na cruzada ele foi cuidar do outro lado, naquela guerra tremenda, ele foi lá para a cruzada. Inclusive, os papas perderam a oportunidade de quanto Francisco de Assis foi importante para, naquela época, interromper aquela guerra, porque ele foi para o lado de lá, cuidou de todos os doentes, fez todo o trabalho, ganhou toda a credibilidade dos árabes e podia fazer uma interlocução importante, e desprezaram, e aí ele se adoeceu, ele pegou uma bactéria, o olho dele depois não pôde fazer mais o trabalho dele. Mas ele foi o primeiro a dizer, assunto igrejeiro não dá para tratar social. E foi ele que peitou a estrutura igrejeira. Então agora, que momento nós estamos vivendo? Então nós estamos diante de um momento. Que cenário é esse no mundo? Eu me lembro do pastor Tel, no começo da década de 80, eu na Xerox, o pastor Tel na Petrobras, indo fazer... A Petrobras tinha ganho o Prêmio Nacional de Qualidade, e nós ganhamos, a IBM e a Xerox, e o pastor Tel foi um dos inspetores, fiscalizadores, avaliadores da qualidade. Década de 80, as empresas se preocuparam com qualidade. Hoje a gente nem ouve falar mais, porque isso já está totalmente incorporado. E assim vem, logo em seguida vem outra década. Começamos a viver a década dos softwares, as décadas do telecomunicações. Eu me lembro nessa igreja, quando eu cheguei, e aqui quem era presbítero lembra, eu acho que se o Josué tivesse aqui, ele podia confirmar. Com o Brizola, nós tínhamos telefones alugados, comprados para a igreja. Eu disse, vendam os telefones todos, que telefone não vai ser mais instrumento de negociação. Vocês lembram que tinham pessoas que viviam com um telefone ou não? De aluguel? Eu, quando me mudei aqui no ano 89, eu paguei $5.000 um telefone para instalar ali na Praia das Flechas. E tinha gente ganhando dinheiro, como se ganha de aluguel de casa, com aluguel de telefone. Mas veio a era das telecomunicações. Conta para alguém hoje, conta para minhas filhas que telefone tinha esse valor, se você tem um WhatsApp na sua mão, ligando para quem você quiser, de onde você estiver. Não foi uma era importante ou não? E assim eu vou parar da era. Mas sabe qual é a era que nós estamos vivendo agora? Não sei. Então, sabe a era que nós estamos vivendo? Eu falei aqui para vocês da era industrial. Eu posso fazer um histórico para vocês de tudo. Mas sabe qual é a era que nós estamos vivendo hoje? E aí, por favor, essas eras são comandadas por escolas no mundo. A escola mais importante hoje de negócio, uma das mais importantes do mundo, a escola de Chicago, chamada Kellogg's Business School, com Kotler. E ele lança um livro chamado 3.0, Marketing 3.0. Está aí, recente, pode comprar em português, livro best-seller mundial. Onde ele diz que a vértice da sociedade, que já foi satisfação de cliente, receita, satisfação dos colaboradores, bababá, 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 agora é cidadania. Cidadania é a vértice, a era. Jeffrey Sachs, hoje um dos grandes mentores da Agenda 2030 da ONU, lançada o ano passado pelo Papa, aprovado em novembro ou outubro do ano passado, uma agenda de 193 países para conduzir esse mundo em transformação. Jeff Sachs, da Universidade de Colômbia, lidera um projeto da rede de transformadoras, chamada SDSN, Sustainable Development Network. Era da sustentabilidade a que nós estamos vivendo agora. Era da sustentabilidade. Vou falar 3 vezes. Era da sustentabilidade. Era de telecomunicações, a era de qualidade, a era de logística, a era dominada. Ninguém mais fala se uma pessoa para contratar, você tem princípios incorporados. Alguém pergunta aqui,
Você sabe o Word, Excel, PowerPoint para recrutar hoje numa empresa ou não? Pergunta isso ou não? Primeiro, se não encontrar uma informação sua no LinkedIn, no Facebook, não sei o quê, você é contratado hoje? Não, você está na era digital que já aconteceu. E eu estou falando que nós temos uma Agenda 2030, onde essas coisas já estão superadas. Qual é a era agora? A era da sustentabilidade. Sustentabilidade, essa é a era. E aí eu vou dizer o que nós temos que fazer e qual o papel da igreja. A igreja vai continuar ladina nesse processo ou ela vai se profissionalizar para fazer isso? E eu estou falando que aí inclui missões e ação social. Não existe, não adianta você, como a gente que vive na miséria. Deixa eu dizer para você qual é o estudo do Brasil que o Child Fund tem, inclusive a tese de doutorado, de mestrado, sobre censitário, feito por Sérgio Zedo, aqui na UF, pela área aí com o pessoal de administração, estatística, matemática, geografia, ele fez para o Child Fund, dos censitários, são 300 mil censitários, 42 itens de miséria. Censitário a cada 10 anos, tem um censo. Você já foi um recenseador fazendo o seu trabalho. O recenseador vai lá em todo lugar e diz. E lá nós sabemos quais são esses itens de miséria. O Brasil tem hoje 5.500 municípios. Nós dividimos em grupos de 1.100 municípios. Os 1.100 piores estão aqui embaixo. Dentro desses 1.000 piores municípios, a gente entra lá, divide em 3 grupos, olhando indicadores qualitativos e quantitativos. Quais são os qualitativos? Os quantitativos. IDH, que é feito pelo PNUD, ninguém pode questionar. IPEA, que é o IVS, Índice de Vulnerabilidade Social. Índice de Bem-Estar Urbano, projeto de mais de 30 anos pelo Fundão, com 26 PhDs. Tem 2 anos que fala sobre o bem-estar urbano de uma cidade. Os itens qualitativos de violência sexual, suicídio, babá. Só um dado importante para vocês, recente. Mais de 2.200 jovens se suicidam por ano. 200 jovens por mês. Um jovem por dia, se você olhar a estatística mais a fundo, só tem de suicídio. Então, só um tema para vocês, a importância de dados. Né, para a gente entender o que a gente quer fazer. Então, a transformação social precisa começar a trabalhar com esses dados na mão. Nós temos os dados de vocês aqui, por censitário, aqui ao redor de Niterói, de onde vocês quiserem, com geoprocessamento. Vai lá e olha o que está acontecendo. Mas, o que acontece com toda essa informação? Nós temos ladinos nas áreas sociais que não querem isso. Né? A era da sustentabilidade está trazendo, porque uma das coisas mais importantes nessa era é o chamado conhecimento. A gestão do conhecimento. A era que nós estamos vivendo agora, além de ser uma era de sustentabilidade, ela é suportada pelo conhecimento. Então, o conhecimento tem que ser incorporado, né, ao trabalho que a gente tem que fazer. E aí, missões. Está aqui a CEPAL, presidente da CEPAL. Ele não é só presidente da CEPAL nacional, viu? Ontem eu brinquei com um taxista. O Jairton também é vice-presidente da CEPAL mundial. CEPAL. Então, ele tem essas 2 cadeiras. Ele entende de missões. A CEPAL no Brasil tem 50 anos. 54 anos. É um dos congressos mais concorridos. Congressos que eu já vi com mais de 3.000 pessoas, sempre, nunca menos do que 1.000 pessoas, né, Jairton? Nunca menos do que 1.000 pessoas. Esse congresso já tem aqui 50 anos. 45 anos fazendo, trabalhando só com líderes. Então, vocês têm uma fonte aqui de informação de liderança. E com missões. Né? Trabalhando líderes de foco na missão. Nós nos reunimos com o Ari Veloso, uns 6 anos atrás. Esperamos o Jairton, que fazia o doutorado dele lá no Fuller, na Califórnia, e o Jairton veio para que juntos, Child Fund e CEPAL,
a gente consiga integrar ação social e missões. Não me venha falar de Bíblia numa casa que para comer só tem uma cebola. Não me venha falar de Bíblia se naquela casa tem uma refeição por dia. Alguém tem como ouvir a palavra de Deus ou não? E olha, eu vou contar para vocês misérias. Nós estamos indo para o Piauí a partir desses estudos. Nós estamos indo para o Piauí, para o Maranhão, para regiões. E o meu pessoal é muito calejado. Vocês vão ver como é que é a minha estrutura. Esses dias, das pessoas calejadas nossa, que está liderando esse trabalho, o Júlio, que vocês podem conhecer, um projeto que nós estamos convidando vocês para ir, que é do Piauí, no sul do Piauí, ele sentou e chorou. O indicador de que você está diante de algo que realmente te impacta, é você sentar e chorar e não conseguir parar de chorar. Daquilo que você está vendo e fala, isso não é possível. No Brasil, li essa semana, 41 mil pessoas se juntaram à miséria no Brasil de novo. São 8 milhões de crianças, 8 milhões que estão com uma refeição por dia. A mãe dá um miolo de cacto, que é anestesia para a criança não chorar de noite, se vocês forem comigo em umas regiões do Cariri. E aí nós estamos sendo chamados, e aqui já tem mais de 100 pessoas que apadrinham, para dar R$57 e transformar uma vida como essa. Então, acho que esse é o momento da igreja entender que ela tem que fazer, e eu quero falar amanhã sobre isso, o projeto de Jerusalém. Jerusalém é aqui, Tear, Murilo. Mas a palavra e a ordenança de Deus diz para a igreja e para nós, eu tenho que fazer o meu trabalho em Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. É lindo ver todo mundo se apresentando aqui ontem. Mas a gente deveria criar os 3 grupos. Quem está no confins da terra, quem está no Brasil, na Judéia e na Samaria, e quem está aqui em Jerusalém. Quem está aqui em Niterói? Porque Niterói faz parte de uma região metropolitana. A intervenção social é diferente, a tecnologia, eu vou falar um pouco, se tiver tempo, sobre isso. Na Samaria e na Judéia, e depois nos confins da terra. O que nós vamos fazer com as 8 mil crianças que estão hoje na miséria extrema no Brasil? A Betânia não tem nada a ver com isso? A Betânia não quer saber disso? Ah, mas a Betânia está na Índia. Ah, mas esse é o papel dela mesmo, ela está lá em Guiné-Bissau. Olha só, eu ando o Brasil e o mundo, eu sou fã dessa igreja, não abandono essa igreja, acabei de tomar café de manhã para eles, contando que lá em 1889, uma comissão pelo presbitério, composta pelo Rômulo, Bettini, Brizola, nós estabelecemos uma responsabilidade social para essa igreja, onde 20% era dedicado a social. Até hoje está isso aqui, não está ou não? Não está até hoje? Sou uma das poucas igrejas que faz isso. Uma pouca igreja que tem 26 anos de ação missionária reconhecida no mundo inteiro. Um Zé Dilson na Guiné, não tem. E como eu me orgulho disso, como eu acho isso relevante, como eu acho isso abençoado, como eu acho isso o sal e a luz. Pô. Mas o problema é o que nós precisamos fazer mais. Acabou meu tempo? Dá as perguntas? Ai, meu Deus. Mas eu queria mostrar como é que é, então eu vou passar rapidinho. Me mostra um slide só, para mostrar para vocês como que é a estrutura de uma, deixa eu usar uma palavra dura, mas de uma agência humanitária global. Você tem que pensar grande e atuar pequeno. Você tem que pensar global e atender local. Você tem que pensar global e atender local. Você tem um slide para mostrar para mim aí, por favor? Então, esse slide é como que uma agência humanitária internacional se organiza. Ela trabalha ali na sua ideologia. O que é ideologia? Há uma trilogia, é muito importante vocês guardarem isso hoje, porque é o princípio das mudanças da era de sustentabilidade. A ONU definiu, dentro dessa trilogia, 3 aspectos. Aspecto social, econômico e ambiental. É o famoso socioambiental. Não adianta social, não adianta ambiental e não adianta econômico. As 3 coisas estão juntas
Esse trabalho está sendo feito pela Universidade de Columbia, em Nova York, suportando a ONU, liderado pelo Jeff Sachs, e que vocês podem fazer parte disso globalmente hoje. A ONU define, então, em 193 países, depois dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, surgem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que faz parte da agenda global. E ela define que tem 3 aspectos que precisam ser abordados. Não esqueçam: social, econômico e ambiental. Tá? Depois ela define que tem um ciclo de vida que vai ser o beneficiário disso. Infância, de 0 a 5. Criança, de 6 a 14. Juventude, de 14 a 24. Famílias e comunidade. Tá certo ou não? Então acompanhe aqui, que eu não tenho esse gráfico lá, mas você está olhando desse lado. Isso é ideologia, isso é abordagem, tá? Eu vou trabalhar com social, econômico e ambiental. Eu vou cuidar do ciclo de vida de crianças com 0 a 5, 6 a 14, 15 a 24, famílias e comunidade. Está claro ou não? Quem faz isso aqui no meio? Uma trilogia também. Organizações do poder público. Verdade ou não? O poder público não tem o seu papel? E pena que eu não posso falar para vocês, mas o brasileiro acha que porque paga muito imposto, quem tem que fazer isso é o poder público. Eu não vou dar R$57 para você. Eu já pago muito imposto, então o governo que faça. Mentira. Mentira. Até porque se você quer que o governo faça, gerencie o governo. Nosso problema do Brasil hoje é crise de gestão, mas é crise de fiscalização da sociedade. Aonde tem fiscalização da sociedade, a gestão é eficiente. Então, o poder público tem que ser fiscalizado, o dinheiro é nosso, nós temos poderes, nós temos transparência, nós temos uma lei de acesso à informação, nós temos tudo. Princípio, a escola tem que fazer o seu trabalho? Tem, mas cadê os amigos da escola que fiscalizam a escola? Não adianta pai terceirizar, inclusive, formação ética, moral para a escola, isso não é papel da escola. A escola tem que ter os amigos do pai, os amigos da escola que são os pais. Uma escola fiscalizada não tem problema. Então, o poder público tem que fazer, fiscalizado por nós. Esse é o engajamento que vem na Agenda 2030. Por isso que a era da sustentabilidade é uma era cidadã. Empresa cidadã também, que é o segundo bloco, iniciativa privada. O que as iniciativas privadas estão fazendo? Nessa região que nós estamos indo com vocês para apadrinhar a criança e com a Igreja Presbiteriana de Brasília, a IPN, tem um empresário mundial extraindo de uma palmeira, uma essência que ele manda para as empresas de perfume na França. Do Buriti, ele extrai 10 toneladas. Crianças passando fome e ele mandando para Lancôme, mandando para Armani, essência para perfume. E lá, o que ele tem que fazer nesse lugar que ele está ganhando isso? Ele não tem que fazer um trabalho social? E a ONU chama isso de Pacto Global. Tem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e tem um Pacto Global. Terceiro, a sociedade civil. Agora eu tenho um relato importante para vocês. Mundialmente, sabe quem é e sabe a importância na sociedade civil, o agente de maior credibilidade no mundo inteiro? Quem está na Índia sabe, é só vocês reunirem essas pessoas todos, que tem credibilidade para ser o agente transformador na sociedade civil, sabe quem é? Igreja. Igreja. A igreja não tem a noção dessa importância que ela tem de ser a agente transformadora. Mas se ela for como Ladina lá, nada vai acontecer. Ladino você pode ser um referencial mundial, mas você morre se você não tiver pessoas e profissionalização na abordagem. Está claro ou não? Por isso que eu quero resgatar a conversa aqui, nesse nosso fórum de transformação social, transformação do mundo, que é esqueça de trabalhar com Ladino. Você precisa ter pessoas com experiência. Primeira área lá que é chamada Assembleia é governança. Você vai me perguntar, e você muito rápido, porque isso aí é um assunto de um seminário de uma semana. Aqui nós temos muitos da Petrobras. Muitos da Petrobras. Aprendi a conhecer a Petrobras com Bettini, conheci Reneu, não é verdade ou não? Brizola, meus companheiros,
Brizola com seu pedacinho de terra lá no alto da serra, com todos os companheiros da Petrobras do lado. A Petrobras com modelo de governança, com as maiores consultorias. Está certo ou não? Mas não era uma governança ativa. E hoje a Petrobras vai ter que se refazer, e ela está se refazendo, que coisa bonita. E o foco dela foi levar um dos melhores executivos, que era do Citibank, para implantar a governança. Uma governança ativa. Por quê? Porque aquele segundo papel é importante. A sociedade, para que ela seja bem atendida, trabalhada, ela precisa de governança. Porque a governança destrói qualquer império. Uma governança frágil. Na verdade, hoje não é só governança. Hoje chama-se governança, risco e compliance. Quem é dessa área sabe. Então, isso aqui, se nós vamos ser atuantes, uma igreja transformadora, a gente precisa preparar exatamente o nosso papel de abordagem global. Nós não temos que ter parceiros da iniciativa privada aqui dentro ou não? Nós não temos que ter parceria com a iniciativa do poder público? Nós não temos... Sabe quem é o agente, de novo, mais importante no item sociedade? A igreja. E eu acho que a Betânia tem que abrir e dizer, olha, eu vou fazer parte dessa transformação. Tá? Então, só para vocês lembrarem, o pacote da era da sustentabilidade, ele tem esses 3 painéis nessas 3 trilogias. Social, econômico e ambiental, a iniciativa privada, o poder público e a sociedade civil, infância, criança, adolescente, jovem e comunidade e família. E nós estamos bem, nós temos um ECA poderoso, nós temos um Estatuto da Juventude, nós temos o Estatuto do Idoso, nós não temos problema de documentação, nós temos um problema de ação. Ação, que esse é o nome que está sendo chamado agora. Que ação nós temos? Porque, como eu disse a vocês, um censo, com os indicadores do censitário vai trazer à luz e vai evidenciar dados, se nós fizemos um bom trabalho ou não. O ciclo de transformação é de 12 anos. Eu vou mostrar isso rapidinho para vocês. Mas quem vai medir? O censitário. Se a Betânia resolver aqui em Jerusalém, escolher Itaipu, Açu, lá tem 22 censitários. O projeto começa agora. Tem 42 itens de miséria para fazer lá. E tem que ter igreja e tem que ter salvação lá. Tem que implantar uma igreja e tem que ter salvação. As coisas precisam caminhar junto. A igreja, o social, tudo junto. Em 2022, nós vamos ter a entrega, 2022, né? 2022, nós vamos ter a entrega do censo que aconteceu em 2020. E nós vamos olhar lá os 42 censitários e ver qual foi o papel da igreja mesmo. Isso está muito alinhado quando Jesus mata aquela figueira e diz, você é para dar fruto, meu jovem. Não é verdade ou não? E os seus apóstolos dizem, mas fora do tempo, fruto. E fruto social se mede com indicadores, e tem 147 indicadores para esses 193 países, para 17 objetivos do desenvolvimento sustentáveis e 169 metas distribuídas em econômico, social e ambiental. Qual o papel da igreja? Qual o papel da igreja? Se alienar? Se juntar? Se profissionalizar? Abordar isso? Quer sal? Eu lembro que quando a gente foi começar, eu gostei do que o Reneu disse, naquela época do Projeto da Família, quem estava com a gente, pastor Vanderlei, todo mundo que trabalhou, né, éramos 12 casais, nós fomos até o reverendo Antônio Elias, num sábado, na casa dele. Reverendo, está difícil mobilizar a igreja, como é que a gente faz? Ele falou, meu filho, ora. E ele mostrou a dona Maria José colocando uma pitadinha de tempero naquele arroz que estava preparado na cozinha para o almoço. E disse, não é arroz que faz diferença, é esse pitadinha de sal aqui. Imagine que vocês vão ficar só com 10, 12 casais mesmo, não precisam mais. Mas trabalhe com quem quer ser sal e luz, que foi o que o Jairton pregou ontem. É isso que nós precisamos. E amanhã vocês vão ver, se nós não fizermos, Jesus, no seu plano, tem quem faça. Okay. Então, ali eu comecei a falar com vocês da ideologia, que ela deve ser mundial, ela tem um arcabouço. Eu falei da governança, e ali tem 3 pilares. O primeiro pilar é mobilização de recursos. Vocês precisam de recursos. Sabe quanto movimenta o terceiro setor no Brasil hoje? 25 bilhões. Vou repetir, 25 bilhões.
tem um grupo só, chamado GIF, que você pode entrar na internet aí agora. Grupo de Institutos, Fundações e Empresas. 134 organizações movimentam 3 bilhões. Só ele. O Brasil movimenta 25 bilhões no terceiro setor. Recursos não faltam. Mas o que a gente tem? Faltam ali no meio, que se chama desenvolvimento social, projetos, faltam intervenções sociais, faltam gestão de conhecimento, falta medição. Estou falando de algo que não é mais ladino, né? Olham aqueles blocos ali. Primeiro, gestão comunitária, assessoria comunitária, desenvolvimento comunitário. Vocês sabiam que para a gente ser bem-sucedido numa comunidade, inclusive para fazer missões, a gente precisa ter um pleno entendimento do que aquela... Nós estamos fazendo um trabalho com 3 igrejas. A Igreja Batista Central de Belo Horizonte, uma igreja que o Paulo Mazzoni esteve aqui, não esteve? Vocês ouviram Paulo Mazzoni. Nós já temos 1000 crianças em Anagé. Para a gente fazer... Quantos missionários tem lá, Jairton? 8 missionários já. Missionários em Anagé, nós começamos. Quantas células tem? 117 células. 1000 crianças apadrinhadas. Trabalho de ação social e missionário. Evangelização e ação social. Imagine aqui agora eu falando para vocês, líderes missionários e tal. E vocês podem ir lá visitar, por favor. A igreja da PIB de Curitiba esteve com Jairton há 3 semanas atrás lá. 2 semanas atrás. Semana passada. O pastor Tiago, da igreja PIB, que é do tamanho da IBC, hoje tem mais de 10 mil membros as duas, está indo com a gente no mesmo projeto, e foram com Jairton. Sabe quantas reuniões tiveram com a comunidade para a gente estabelecer esse projeto? 100 reuniões. Sabe quantas pessoas foram ouvidas? 1.200 pessoas. Não é bom para o missionário receber um diagnóstico desse para começar o seu trabalho ou não? Hã? Isso é feito numa metodologia mundial chamado desenvolvimento comunitário participativo. É uma metodologia testada em mais de 100 países há mais de 30 anos. Tem que inventar a roda ou não? Eu só vou contar o cenário para vocês. Se alguém quiser ir lá, pode ir. O Jairton botou o pessoal sentado com os missionários. Imagina um missionário chegando, Zé Dilson, você chegando numa região e nós escolhemos ir aqui para o Amapá. Nós vamos lá e demoramos 1 ano para fazer um diagnóstico participativo comunitário. Antes do missionário ir, antes de missões ir. Pegamos todos os dados do IBGE, pegamos tudo, babá. E fazemos uma reunião de entrada naquela área. É produtivo ou não? É efetivo ou não? É ladino? É ladino? E por que a gente não pode fazer assim? Quem está nos proibindo? Estamos no outro projeto que hoje eu sou porta-voz, que a Betânia entre junto com a Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília, no Piauí. São 8.000 crianças que estão lá esperando, não 8 milhões, mas 8.000. E as crianças que vocês apadrinharem aqui estão num projeto de lá. É um projeto que a gente vai trabalhar com a denominação presbiteriana. E temos um outro projeto em Cavalcante, e só para vocês entenderem, Cavalcante, em termos de miséria e de miséria humana, lá tem uma pista de OVNI, de extraterrestre, em Cavalcante. Lá é um dos portais estelares do mundo. E sabe o que tem lá até? Sacrifício de criança. Porque nesses lugares isso acontece. Tá. Temos que ir para Samaria e para a Judéia ou não? Temos ou não? Vamos continuar o trabalho de Jerusalém? Não se questiona isso. E nem se deve questionar. Temos que ir para os confins da terra? Na verdade, o que acontece quando eu faço as 3 coisas é que eu me potencializo. Quando eu fico só em Jerusalém, eu não produzo. Quando eu vou só nos confins da terra, eu estou muito distante para monitorar. Quantas viagens mundiais você não teve que fazer? Agora eu tenho que fazer as 3 coisas. Não adianta. Acabou meu tempo. Quanto? Já deu. O terceiro cenário ali, que eu não vou nem conversar, é o cenário de administração, finanças, tesouraria, contabilidade, jurídico e tal. Que é onde as empresas mais gastam tempo.
Eu só quero dizer para vocês que isso os egípcios já faziam, há historiadoras aqui e tudo. Os egípcios já faziam isso há 5.000 anos atrás com o papiro e com o nanquim. Era a forma que o faraó era alimentado através de gestão de conhecimento. Então, contabilidade, essas coisas, ou você domina ou não se estabeleça. Porque isso é muito simples. Hoje, as organizações sociais que eu conheço, mais medianas, investem tempo, dinheiro e recursos nisso. A nossa meta do Child Fund é não gastar mais do que 7% nesse tema de finanças, contabilidade e tudo mais. Não é. Inclusive, tem até softwares, tem tudo aí hoje. Mas como as organizações ficam sem foco da ideologia do seu trabalho, elas ficam patinando dentro dos seus custos administrativos. Mas ali são os 3 blocos. Agora eu quero mais um slide que eu vou abrir para perguntas, para vocês conhecerem como é que é a intervenção social de 12 anos. Primeiro, vocês precisam entender, eu estou trazendo experiência mundial. Não existe intervenção social com menos de 12 anos. Se alguém falar, e amanhã eu vou falar um pouquinho sobre as 3 pernas bíblicas de como Jesus nos ensinou a fazer ação social. A assistência, o cuidado e a sustentabilidade. Deus sustenta o mundo com sua palavra, está na Bíblia. E a sustentabilidade é de Deus. Deus, na sua parábola, que amanhã nós vamos discutir, chamou de autossuficiência, que é a mesma coisa de sustentabilidade. Então, uma ação social transformadora, que não seja ladina, testada há mais de 70 anos em organizações com tecnologias. Primeira coisa que a gente considera tecnologia social sólida, consolidada, é se ela foi implementada em mais de 50 países há mais de 25 anos. Eu preciso inventar a roda ou não? Hã? E depois, uma hora, eu posso falar para vocês quantas tecnologias são, como é. O Child Fund usa 12. Pode entrar no meu relato integrado, vocês vão conhecer. Eu uso uma tecnologia de educação social financeira, chamada Aflatun, que a sede é em Haia, na Holanda, que opera em 115 países, há mais de 25 anos com educação social financeira. Todo mês de novembro se reúne em Haia 70 países, pelo menos, para discutir intervenção social na educação social financeira. Dá para usar uma metodologia dessa ou não? Não é um lugar que a gente tem que procurar? E por que o missionário que está lá na área de trabalho dele não se pode se municiar disso? Por exemplo, nós estamos começando uma tecnologia social em desenvolvimento no Brasil, chamada terapia comunitária. O missionário não pode se beneficiar disso? Por isso que o casamento, CEPAL Child Fund, por isso que o casamento, evangelismo e ação social. Nós já vamos indo para 3, 4 anos com essas 3 igrejas. IPN, Igreja Presbiteriana Nacional, Igreja Memorial Batista, Igreja Batista Central do Paulo Mazzoni, e agora estamos num namoro muito avançado com a primeira igreja batista de Curitiba, que é a PIB de Curitiba, do pastor Piragini, Pascoal Piragini. Ele já tem 1 ano de relacionamento, já visitou, já olhou, a gente está assim, num namoro à moda antiga, né? Não é ficante, não, é demorado. Ok? Então, lá, eu não vou poder avançar sobre isso, mas os 12 anos... Tem os 3 primeiros anos, inteligência, pesquisa de mercado, depois vem mais 3 anos, até o momento que é o final. Outra coisa, sustentar não é criar... É dizer, eu vou embora, 12 anos eu vou embora. Eu não posso falar sobre isso, mas é o famoso efeito canguru. Se uma mãe não tirar o seu filho canguru da bolsa, vocês sabem o que acontece? Morrem os 2. Morrem os 2. Ela não consegue alimentar mais. Aquelas patas do canguru começam a forçar os órgãos internos da mãe e morrem os 2. Nós entendemos que 12 anos é transformação social. Outra coisa, você tem que dar sustentabilidade, você tem que dar autossuficiência, tanto no projeto missionário quanto no projeto social. O fruto
de um trabalho efetivo missionário, o fruto de um trabalho efetivo social, e os dois juntos, é ter sustentabilidade, é ter autossuficiência. Aqueles projetos que a gente fica assim, 30 anos dentro deles, numa codependência, né? É um projeto que vai patinar a vida inteira. E você vai olhar a causa, ou a gente está no assistencialismo, ou a gente não avançou para o cuidado, ou a gente não avançou. Entendo que nenhuma coisa é mais importante que a outra. As coisas todas são importantes e têm sua hora. A assistência tem que terminar nos primeiros 3 anos. E a assistência, naquele primeiro momento, é lá fazer uma compra, botar comida na casa e acompanhar. Mas se você ficar fazendo a vida inteira isso, da cesta básica a vida inteira para uma família, é autossuficiência ou não? É? Não é. Não é. Não é. Então é isso que nós temos que falar. Mas aí estão os ciclos. Eu quero abrir para perguntas. Meu tempo estourou mesmo. Eu falei para vocês que eu não ia contar causos, mas não tem jeito. Agora a gente já avançou. Eu fico à disposição, eu sou filho da casa, eu estou aqui. Eu, pelo menos, uma vez por semestre eu venho. A gente está 3 domingos em igrejas pelo Brasil. E a gente viaja muito também para fora. Então a gente tem trabalhos e, com isso, eu estou ausente. Vocês sabem da minha ausência aqui, mas eu estou presente na hora que vocês quiserem. Não tenho... Estou lá com uma comidinha mineira para ofertar para quem quer me visitar. Tenho um lugar chamado Inhotim, que é um dos mais bonitos do mundo, um museu de céu aberto, que vem gente do mundo inteiro, a 40 minutos de Belo Horizonte, né? 40 minutos, 1 hora. Então, vale a pena ir para Belo Horizonte, visitar o Child Fund, algumas pessoas já foram, será um prazer. Prometo a vocês que vocês serão recebidos dentro do padrão Betânia. Tá bem? Perguntas? É uma coisa muito simples. Eu só queria saber porque foi assim rápido, mas muito impactante, e não está sendo gravado. Então, eu queria saber se, pelo menos, esses slides e uma bibliografia, porque você citou alguns livros aí importantíssimos, já tem algum até traduzido no Brasil, se a gente pode receber, através do nosso e-mail, você mandar para a gente poder... Porque isso foi tão rápido, né? E infelizmente, não foi gravado, né? Já que vocês vão começar uma trajetória junta, e já até como um pedido de alguém da família, que eu sou parte dessa família, leiam o relato integrado do Child Fund que está no nosso site. Leiam lá. 26 páginas. Esse relato, só para vocês entenderem de padrão de sustentabilidade, existe um órgão mundial chamado Global Report Initiative, GRI, que determina os padrões que tem que ter um relato integrado. Depois tem um outro grupo em Londres chamado IIRC, chama International Integration Report Council, um conselho de relatórios está lá. E todos os dados financeiros chama IFRS, quem é de finanças sabe, está lá também. Esse relato nosso, pelo 3º ano consecutivo, é um relato que atende aos padrões internacionais de reporte, coisa que um dia a Betânia vai ter que fazer. Então, por favor, leiam o relato integrado, as meninas ali no stand, a Meise pode distribuir, isso é público, isso tem em inglês, tem em português, você não tem problema nenhum para receber. Tá bem? Perfeito. O que mais? Meu nome é Silvia, eu sou uma ladina aqui da igreja, né? Então, assim, eu queria saber como é que está o namoro da Betânia com o Child Fund. Nós queremos ir para o Piauí com a Betânia. Nós queremos oferecer para a Betânia uma Judéia e uma Samaria, junto com a Igreja Presbiteriana de Brasília, IPN. Você viu que naquele slide primeiro que eu mostrei, lá embaixo tem um negócio chamado aliança. Lá embaixo, o último bloco. Ninguém faz nada sozinho. E o mercado, durante tempo, chamou de parceria, não é isso ou não? Lá embaixo, está vendo? Chamava de parceria. Mas, na verdade, a palavra não é parceria. A palavra é aliança estratégica.
Parceiro é quando nós dois temos fortalezas e botamos para trabalhar junto. Prestador de serviço é quando eu contrato você para fazer alguma coisa. Agora, o segredo é a aliança estratégica para pensar a médio e longo prazo e montar uma estratégia. Isso é o que a gente está fazendo com a Igreja Presbiteriana, começando pela Igreja Batista Presbiteriana Nacional e a Igreja Betânia. Para isso, você vai dizer que a igreja vai ter que tirar dinheiro da construção, a igreja vai ter que mexer nos orçamentos, a igreja tem que revisitar? Não. É factível um desafio de R$57? É? Você faria isso para uma criança na miséria, deixar de comer uma pizza por semana? Isso vai abalar as estruturas financeiras da igreja se 100 pessoas, 200 pessoas pagarem R$57 por mês? Esse é o efeito do chapéu. Esse é o efeito do chapéu, não pesa para ninguém. Esse é o efeito do chapéu. Então, eu, pastor Theo, Josué, Jairton, nós temos chorado muito, porque eu vou contar uma coisa que amanhã eu vou explicar isso. Se nós não fizermos, outros farão. E nós somos muito tímidos. Agora mesmo eu estou começando uma conversa com a Hillsong. A Hillsong australiana é uma das igrejas que mais cresce. Começou em São Paulo agora, em outubro, em Alphaville. Vocês conhecem a Hillsong? 85% da igreja é a padrinha criança, com a Compassion. Na Betânia hoje nós só temos 100. Quanto? 100? Você não tem mais, não é mais do que 100. Menos de 100, não é mais do que 100. E é interessante, amanhã a gente vai falar sobre isso. A gente passa de largo por isso. Então, a proposta com a Betânia, e por isso que nós estamos nessa conferência, mostrando a importância de você se profissionalizar e trabalhar nos padrões das agências humanitárias internacionais. E não é só Child Fund, tem Child Fund, Visão Mundial, Compassion, Save the Children, Action Aid. Vocês podem, esse modelo que foi o primeiro foi o Child Fund, mas depois ele foi copiado. E isso é vamos lá, 1 minuto só para causa. Quando eu fiz a minha primeira cirurgia de córnea no Penido, foi em 1983. Eu fiquei 9 dias sem poder mexer a cabeça. 9 dias. Parado. Tomando cortisona, meu rosto arredondo assim, porque eu tomei cortisona naquela época que não tinha tamanho, de medo de rejeição. A córnea dura 20 anos. Aí quando eu fui fazer o outro, eu fui daqui de Niterói, de carro com a minha esposa, e eu no caminho fui falando, como é que vai ser 9 dias? Como é que eu vou ficar parado? Eu fui me dar força, como é que vai essa igreja, que vocês fizeram um clamor por mim, e eu enxergo por conta disso. E fui eu lá. Chego para o médico, que é meu amigo. O médico vira, não, você não vai ter que internar. Fala, você está brincando? Não. Cirurgia aqui na clínica. 40 minutos você está saindo, Leia fica aí e já te espera. Eu virei para ele e falei, não é possível, João. Ele é um dos médicos que opera na Alemanha e tudo. Ele falou, meu amigo, nesses 20 e tantos anos, nós nos reunimos tanto. Eu vou a 3 congressos por ano. Nós nos evoluímos tanto que essa cirurgia de um transplante de córnea dura 40 minutos, você vai embora e não tem clínica mais. Não tem hospitalização. Então, a hora que a Betânia abrir, que ela tem que aprender com o mundo inteiro, não inventar roda, trabalhar junto, o que vai acontecer? A intervenção social é poderosa. Por isso que o trabalho da aliança é muito importante. Tem profissional médico hoje, você visita um cirurgião que está desatualizado ou não? Não vai. E é tão bonito, né? É tão marqueteiro, você liga, que nem eu liguei para o meu médico agora. Não, ele está num congresso, parece que a secretária dele fala com orgulho. Ele está num secretário num congresso da Alemanha. Como quem diz, olha, o senhor trabalha com, o senhor é paciente de um paciente que está se atualizando. Não é assim ou não? E ele se atualiza, então vamos trabalhar em alianças estratégicas. Acabou. Acabou meu tempo. Aliança estratégica. Quando você pergunta, o que nós queremos com a Betânia? É um casamento de aliança estratégica. Eu queria também entender um pouquinho com relação a Jerusalém. Qual a parceria que a gente poderia fazer para desenvolver o nosso trabalho em Jerusalém? Então, vou responder essa última pergunta. A abordagem social, mundial, em termos de tecnologia, ela tem 3 aspectos. Metropolitano, urbano, rural e ribeirinho.
Ok? Por exemplo, as tecnologias que entram ali naquele meio de desenvolvimento social, elas são desenvolvidas para esses 4 ambientes. Você concorda que Niterói não tem nada a ver com... Pega uma cidade do interior do Rio, uma cidade pequena aí, onde o Léo Pará vivia, como é que chama lá? Itaperuna. Tem alguma coisa a ver? Não. Tem influência metropolitana? Belo Horizonte tem 36 cidades metropolitanas, 14 colar metropolitano, 6 milhões de pessoas em 50 municípios. Não é diferente do que é Diamantina? Então você tem que trabalhar. E aí você tem que ir atrás de tecnologias sociais desenvolvidas. Vou dar um exemplo para vocês que está aqui pertinho de vocês, podem visitar. Ganhou prêmio mundial, esteve nas Olimpíadas, eu trabalho com eles, que nasceu na London East University, Luta pela Paz. Luta pela Paz é um trabalho com jovens da favela. Sabe há quantos anos eles estão na favela da Maré? Pode ir lá visitar. Eu tenho 20 organizações de projetos dele. O Luque é o presidente da organização. Inclusive trabalhou no Viva Rio com o Rubens César. O Luque é um inglês e tem um projeto que a Universidade de Londres começou, que demorou 20 anos para ser documentado, sistematizado, chamado Luta pela Paz. Tira jovens da miséria, não, da droga, do crime, crime e violência. Foi quem subiu no palco das Olimpíadas, como representando a sociedade. Está sendo convidado para o Japão agora para liderar as Olimpíadas. Tá. Então, essa é uma tecnologia social de favela. Você concorda que a favela da Maré é um pipinão para a região metropolitana do Rio? Eu coloco você em contato com quem você quiser lá para você visitar amanhã. Com a Gabriela, com todo mundo lá. Ok? E por que nós não podemos implantar aqui? Por que a Betânia não pode implantar? Você pensa que tem reserva de mercado no terceiro setor? Não! Se você for lá agora, conversar com o Luque e levar o pastor Céu, a gente conversar, e dizer que nós queremos trazer o que está ali na favela da Maré, que se replica aqui, é uma decisão de fazer. Mas você precisa ter uma organização. Ele não vai fazer parceria com você se você não tem governança, se você não vai prestar conta dos relatórios, se você não tem contabilidade. Aí você precisa arrumar a casa. Estou dando um exemplo para você. Você quer fazer educação social financeira em região metropolitana com o Banco Popular da Índia, que é onde nasceu, que tem até filme? Só você trazer. Mas você precisa estar arrumado. Também, não, pela legislação brasileira, você não pode aparecer como igreja. Você tem que pegar a TEAR, potencializar a TEAR e ela fazer esse contato. Porque pela legislação brasileira, agora está todo mundo morrendo. O novo marco legal... As empresas estão, as igrejas estão pagando multas e mais multas. A Igreja Católica que mais está sofrendo. Você quer fazer ação social responsável e não ladina? Você tem que ter estabelecido se você vai para a saúde, se você vai para a educação, se você vai para o sexual, ter o CNAS e arrumar direitinho. É a mesma coisa aqui. Nós montamos almoço aqui, não montamos sempre? Eu e o Roberto fizemos muito almoço para a construção da igreja. Fizemos mesa, lembra aqueles almoços? Mas eu posso fazer uma vez por mês. 2 vezes por mês. Todo mundo fazendo pastelzinho ali, não sei o quê. Eu posso abrir um restaurante aqui sem obedecer o processo sanitário? Então, a igreja precisa também abrir os olhos, a liderança, de que a ação social, para ser feita, para se ter parceria, para fazer isso, não pode ser ladina e tem que arrumar e não pode ser igrejeira. Então, esse é um processo. Como é que eu posso fazer uma parceria? Eu posso ter acesso a recursos mundiais? Posso. Cunhada do Theo lá em Genebra, não sei o quê, tem recursos, 6 milhões da comunidade europeia, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Como que você acessa isso? Dizendo que a igreja tem um trabalhinho aqui rasteiro? Bem, é de impacto. Então, a Jerusalém precisa se preparar para isso. Quando você vai para Samaria e para Judeia, vá com um parceiro. Nós falamos muito quando nós começamos missões, que ter o pessoal lá fora tem que ter o apoio de um organismo internacional. Quando a Ana Maria caiu, se machucou, quem que dá apoio? Lembra ou não? E a minha tese sempre foi, vamos fazer uma parceria, vamos fazer uma aliança, pega a CEPAL. Está na Europa, o grupo da CEPAL de Barcelona ajuda. Está não sei onde, o grupo ajuda. O pessoal de Belo Horizonte, como é que chama? Do Roberto, que era da Austrália, foi embora. Esqueci o nome dele. Missão Amém. Roberto, muito maravilhoso. Então, você pega esses grupos. Aliança Estratégica é o nome.
E para ir para Samaria e Judeia, eu, Chad Fund, estou dizendo, eis-me aqui. Para Samaria e para Judeia, eu estou dizendo, eis-me aqui. Vamos juntos? É isso que eu peço para a igreja. Mas eu falei com o pastor Tel, eu estou vivendo em igrejas. Oro a Deus que a Betânia entre todo dia. Mas Deus vai mandar a gente, que essas 8.000 crianças do Piauí não vão ficar sem R$57. Vocês têm dúvida disso ou não? Não vão. Podemos. Acabou. Tchau. Desculpa. Nós vamos compartilhar com vocês os slides, a gente manda para a Maise, já está ali na mesa. Vamos soltar um vídeo. Nós trouxemos um folder. Nesse folder tem informações sobre o Child Fund mais detalhado, mas já tem a ficha de inscrição para apadrinhamento. Trouxemos histórias de crianças, fotinhos de crianças para vocês conhecerem lá de Santa Luz. A gente está ali durante esses dias para conversar e explicar mais detalhadamente. Então, por favor, pode soltar o vídeo. Muito obrigado, hein?